Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia deste 16º domingo do tempo comum é uma daquelas cujas leituras parecem estar mais direcionadas aos pastores que aos fiéis leigos. Vejamos como na primeira leitura, a do profeta Jeremias, Deus chama a atenção dos pastores com relação aos cuidados que devem ter para com o seu povo. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem. Vós dispersastes o meu rebanho e o afugentastes e não cuidastes dele. Eis que virei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. O sacerdote também é chamado de cura, justamente porque tem a missão do cuidado de nossas almas. Como dizia a carta aos Hebreus, ele, o sacerdote, é tirado do meio dos homens, instituído em favor dos homens, nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Que pena, que lamentável, que digno de compaixão quando vemos sacerdotes que dispersam o rebanho de Cristo. Como é que um sacerdote dispersa o rebanho? Simplesmente quando não age de acordo com o seu sacerdócio. Quando não celebra bem a missa, nem tem zelo pela liturgia, quando não prepara bem a homilia, nem se esforça para ensinar a verdadeira doutrina do Evangelho e da Igreja, quando não se senta no confessionário frequentemente para, em nome de Deus, perdoar os pecados, quando não dedica tempo suficiente ou foge do atendimento das almas na direção espiritual, quando dá mau exemplo pelo seu comportamento, palavras e hábitos mundanos, quando critica as boas iniciativas dos leigos e não se esforça por compreendê-los, quando não trata bem os fiéis. E de muitas outras formas, o sacerdote pode ser, em vez de ponte, um verdadeiro obstáculo para as almas encontrarem a Deus. Continua Deus falando pela pena do profeta. E eu reunirei o resto de minhas ovelhas de todos os países para onde foram expulsas, e as farei voltar a seus campos, e elas se reproduzirão e se multiplicarão. Se fôssemos aplicar estas palavras à realidade de hoje, veríamos que na Igreja o capitão é o Espírito Santo, pois, apesar da crise dos pastores, Deus nunca abandona suas ovelhas. E isso nós vemos de modo muito especial no Brasil, em tantas iniciativas dos leigos em tantas áreas de evangelização. Os leigos, em pequena mas crescente proporção, estão buscando conhecimentos e aprendendo a fé pelos documentos da Igreja, pelos livros e pela internet. Estão tomando iniciativas, fazendo fundações católicas no campo da educação, da cultura, da música, da arquitetura, da política, da economia, da arte, etc. Um verdadeiro Pentecostes que vem se concretizando e muitas vezes sem a iniciativa dos pastores e da Igreja, o que deixa muitas vezes o clero curioso e desconfiado. Mas também Deus nunca deixará sua Igreja sem a assistência de bons e santos pastores. Continua o livro do profeta Jeremias: suscitarei para elas novos pastores que as apacentem, não sofrerão mais o medo e a angústia, nenhuma delas se perderá. Vemos em escala crescente que muitos bons sacerdotes estão surgindo e redescobrindo a essência de sua sublime vocação, do seu ministério e do trato com as almas. Também em nossa pátria, Deus está preparando apóstolos que nos enchem de esperança de dias melhores numa verdadeira obra de evangelização. No Evangelho, São Marcos relata a obra dos apóstolos que se reuniram com Jesus e contaram o que haviam feito e ensinado. Foram muitas obras semelhantes às de Cristo. Anunciaram a palavra, curaram os doentes, expulsaram os espíritos maus, etc. Meus irmãos, nunca esqueçamos quem é o sacerdote, quem é o pastor. De uma forma muito bela o dizia São Pedro Julião e Marte: o sacerdote gera as almas para a graça e a vida eterna. Possui as chaves do céu e do inferno. O seu poder é divino e se exerce sobre o próprio Jesus Cristo, fazendo-o descer do céu todos os dias ao altar. Pode perdoar todos os pecados,
porque Deus se comprometeu a ratificar no céu a sentença que ele pronunciar na terra. Ó poder formidável, ó poder divino, que ordena o próprio Deus. O anjo é servo do sacerdote, o demônio treme em sua presença. A terra o considera seu salvador e o céu o contempla como príncipe que lhe conquista os eleitos. Jesus Cristo constitui um outro Cristo, é um Deus por participação, é Jesus Cristo em ação. O sacerdote completa a obra da criação, elevando o homem até Deus e refazendo a sua imagem e semelhança, que foram manchadas e deformadas pelo pecado. Por seu ministério o mais glorioso para Deus, somos novamente criados em Jesus Cristo. O sacerdote, soerguendo de suas ruínas esse magnífico edifício, o transforma em obra-prima. O homem batizado volta a ser filho de Deus. O homem santificado se torna membro honroso de Jesus Cristo. Amados irmãos, o sacerdote católico é praticamente o canal ordinário de todos os dons sobrenaturais que Deus concede ao mundo, porque continua na terra a obra de Cristo e porque age em virtude de seu poder. Se considerarmos nossa dignidade de sacerdote sob este aspecto, descobrimos nela uma grandeza incomparável. A grande missão do sacerdote é a de entregar Jesus Cristo ao mundo. Do seu ministério emana uma virtude que cura, virtude que depende em grande parte da sua santidade pessoal. Nós, de fato, somos causas instrumentais na mão de Jesus Cristo para a santificação do mundo. Continuando com o Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo viu os discípulos voltarem alegres, mas cansados. Então disse-lhes: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Mesmo diante da mais intensa atividade apostólica, Cristo ensina a importância de renovar as forças através do retiro e do descanso, levando-os sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. O Papa Bento XVI dizia que nós padres devemos ter a humildade de saber descansar. Mas Cristo havia dito em outra oportunidade que a messe era grande e os trabalhadores poucos. E isso se concretizou mais uma vez, pois quando tentaram se afastar por um tempo de descanso, muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, aconteceu o que comove até o nosso duro coração. Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Caríssimos, quanta semelhança com a realidade de tantos e tantos leigos de hoje. Leigos, ovelhas, que desejam ouvir dos lábios do sacerdote palavras de fé e de esperança, desejam se confessar, se aconselhar e muitas vezes não encontram os padres, que atendem com a burocracia de uma repartição pública ou de um serviço estatal ou daquelas empresas prestadoras de um péssimo serviço. Quantas ovelhas são órfãos de pastores vivos? Quando nosso Senhor, cheio de compaixão, viu aquela multidão, o que foi que ele fez? Disse que não era a hora? Que tinham acabado de fazer uma missão e estavam cansados? Não. Começou a ensinar-lhes muitas coisas. Eis o que os leigos estão precisando e nós sacerdotes, muitas vezes, não estamos sabendo oferecer: a doutrina de Cristo, a lei nova, a moral do Evangelho. Aconteceu nos Estados Unidos que uma jovem caloura da Universidade de Michigan clamou por doutrina escrevendo a seguinte carta, com a qual termino a minha reflexão. Dizia ela: Queridos padres, por favor, nos ensinem. Eu sou uma caloura universitária e gostaria de pedir algumas coisas a vocês. Ou melhor, gostaria de suplicar a vocês uma coisa: por favor, nos ensinem. Admito que não tenho a menor ideia sobre os desafios que vocês enfrentam diariamente, seja na paróquia, seja no campus universitário. Mas eu sei do que é que nós, estudantes, precisamos. A maioria de nós não sabe nem o básico da fé. Vocês têm que começar do zero. Então, por favor, nos ensinem.
Vocês querem nos ensinar, mas acham que não tem tempo. A maioria dos poucos estudantes que ouvem as suas homilias no domingo só ouvem vocês ali mesmo. Os professores nos falam durante horas e horas, 5 dias por semana. Vocês só têm 10 ou 15 minutos, um dia por semana. É um desafio impossível, mas por favor, nesse tempo que vocês têm para chegar a ter as almas, nos ensinem alguma coisa. Vocês podem achar que o único jeito de fazer esses poucos jovens continuarem indo à missa é adoçando a mensagem. Nada de mencionar muito as regras, as exigências, os compromissos. Posso lhes dizer o que nós realmente queremos ouvir? Digam-nos que as regras são importantes. Proclamem quais são as regras e mostrem como elas nos ajudam. Digam-nos que Deus nos ama. Digam-nos o quanto Ele nos ama. Digam-nos que Deus quer que nos arrependamos de nossos pecados e nos ajudem a recorrer aos sacramentos. Digam-nos que não importa o que aconteça, Deus nunca desiste de nós. Digam-nos que nós valemos mais do que a nota que tiramos ou que o número de amigos que temos. Digam-nos que nós não somos dignos do amor de Deus, mas que o amor que Ele nos dá nos torna dignos do melhor. Digam-nos que por causa desse amor nós valemos mais do que sequer podemos imaginar. Digam-nos que estamos aqui por uma razão, que Deus reservou algo para nós fazermos, que Ele não comete erros e que por isso mesmo não somos um erro no mundo. Digam-nos que a coisa que Deus mais deseja não é que nós não erremos nunca, mas que o amemos sempre. Digam-nos para que foi feito o nosso corpo e o nosso espírito. Digam-nos que Deus nos fez para sermos santos e que nós podemos ser santos. Digam-nos que os santos são fascinantes, que eles são os nossos melhores exemplos, os nossos amigos celestiais. Ensinem-nos sobre a misericórdia divina. Ensinem-nos sobre o céu. Falem-nos também do inferno e nos digam que ambos são reais. Ensinem-nos por que importa aquilo que fazemos e digam-nos que importa sempre. Ensinem-nos a imaginar a grandeza, a altura, a largura e a profundidade de Deus. Digam-nos que Deus está sempre conosco. Nós precisamos do básico, mas depois também precisamos de mais. Nenhuma criança já decidiu se especializar em matemática logo depois de aprender que 2 mais 2 são 4. Vão além do básico. Digam-nos quais são os mistérios a contemplar e nos ajudem a refletir e a nos aprofundarmos neles. Digam-nos como os mistérios nos ensinam a pensar, a fazer perguntas, a estudar e a amar. Vocês estiveram no seminário durante quanto tempo? Contem-nos um pouco do que vocês aprenderam. Deem-nos o seu testemunho pessoal e sejam nossos exemplos. Estamos só começando a descobrir que nada na Terra pode nos satisfazer. Digam-nos o porquê. Por favor, ensinem-nos tudo isso e muito mais. Eu não acho que os outros devam tentar descobrir tudo isso por conta própria. Por favor, nos ensinem. Que Maria Santíssima, nossa Mãe, nos dê a graça de termos em nossa pátria muitos santos e sábios pastores. Assim seja. Amém.